Você está pronto para estudar? Então, vamos estudar. Nesta parte do nosso trabalho, o objetivo é aprender como estudar um texto bíblico, com o auxílio, neste ponto, de 3 das 4 ferramentas já expostas. Vamos precisar da Bíblia, da hermenêutica, de uma correta visão para o texto, e do Espírito Santo. Essas orientações são válidas tanto para o estudioso avançado como para o iniciante. A profundidade e o tempo investido dependerão do objetivo a ser alcançado. Quanto maior o esforço, melhores serão os resultados. E ao chamar o Espírito Santo de ferramenta, deve ficar claro que não há qualquer pretensão de que o Espírito esteja sob controle do homem, como se fosse uma espécie de empregado ou de serviçal, mas que ele auxilia de maneira indispensável, soberana, e que sem ele será absolutamente impossível, será inútil o esforço e será impossível o entendimento da verdade revelada nas Escrituras, porque as coisas do Espírito, segundo Paulo escreve em 1 Coríntios 2,14, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o texto que nós vamos estudar. Primeiro que tudo, antes de qualquer outra coisa, você precisa escolher qual texto que você vai se dedicar ao estudo. Existem muitos casos de pessoas que começam a estudar a Bíblia, mas perdem muito tempo porque não sabem exatamente qual texto que querem entender. Há quem afirme, numa pretensão de espiritualidade superior, que o pregador não pode escolher o bíblico, mas deve falar do texto que falar ao seu coração, enfatizando sensações, ao invés de lembrar que toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a edificação. Assim, muitos começam por um texto e depois encontram outro que também acham interessante e acham um terceiro interessante e assim por diante. Ou desistem logo que surge a primeira dificuldade de entendimento, o que resulta em ele ter desperdiçado o seu tempo e o seu esforço. Quando você começar a estudar, você deve escolher um texto e deve se limitar a ele. Deve enfrentar as suas dificuldades gramaticais, as suas dificuldades exegéticas e as suas dificuldades teológicas, porque elas vão se apresentar. E este enfrentamento tem que ser feito mesmo que você tenha que consultar outros textos, como ferramentas auxiliares, tais quais dicionários, léxicos, comentários ou traduções. Consulte outros textos, consulte tudo o que for necessário para conseguir auxílio, aplicando o princípio da analogia das Escrituras, mas lembre-se, o seu texto é o primeiro. Deixe para estudar os outros mais tarde, por mais atraentes e fáceis que eles possam parecer para você à primeira vista. A escolha do texto, é a etapa mais importante de todo o seu trabalho. Claro que já foi precedido por oração. Não há nada mais importante para você no estudo bíblico do que o texto das Escrituras. Cabe aqui um aviso extremamente importante aos leitores das Escrituras. Muitos cometem o erro de ler a Bíblia aleatoriamente. E é por isso que muitos pregadores simplesmente abrem a Bíblia e começam a ler onde o dedo cai, como se Deus fosse premiar ou fosse suprir irresponsabilidade e preguiça. Através do estudo aleatório, o estudante pode até conseguir, embora seja pouco provável, pode até conseguir uma compreensão adequada de textos esparsos e separados, mas nunca vai chegar a ter uma visão do todo das Escrituras. Então estude sistematicamente, buscando entender os contextos, buscando entender as sequências, os fatos narrados, os assuntos abordados, e compreender outras informações para a compreensão correta do texto em todo o seu sentido, e inclusive o sentido global das Escrituras. Uma leitura aleatória geralmente resulta em conhecimento deficiente, em entendimento equivocado e, é claro, em ensino deturpado. Como mencionado, existem algumas ferramentas que eu chamo de ferramentas auxiliares para ajudar o estudante no entendimento de um texto bíblico. São comentários, chaves bíblicas, outras versões da Bíblia, dicionários, léxicos e até a opinião de outras pessoas. Primeiro, sobre os comentários e dicionários bíblicos. Por mais culto que você seja, é provável que você não saiba o significado de todas as palavras da sua própria língua, especialmente em se tratando do estudo das Escrituras, que são uma tradução de um texto em língua que a maioria de nós não conhece nem um pouco. Uma tradução já optou por uma palavra, por um significado para uma palavra, e aquela palavra, às vezes, no original, possui múltiplos significados dentro de outra cultura, dentro da cultura para a qual ela foi escrita.
A escolha pelo significado é feita deixando de lado outros significados. E conhecer esses outros significados secundários pode ser de grande auxílio. A Bíblia emprega centenas de palavras e muitas delas com significado ainda hoje desconhecidos. Palavras que foram usadas uma só vez, palavras de outra língua que foram incorporadas ao texto num determinado momento da história, palavras cujo significado às vezes é meio obscuro, é meio indeciso. Por isso um bom dicionário, por isso uma boa gramática são úteis, tanto de língua portuguesa quanto um dicionário bíblico das línguas originais hebraico, aramaico e grego. Isso vai ajudar você a captar o ensino de um texto mais profundamente e de maneira muito mais enriquecedora. Se você tiver disponibilidade, comentários bíblicos ajudam. Mas precisamos nos lembrar sempre que eles, os comentários bíblicos, assim como aquelas notas inseridas nas Bíblias, são obras de homens. E estes podem cometer falhas por imperfeição no seu próprio entendimento, ou, pior ainda, podem cometer falhas deliberadas por inclinação teológica e filosófica. Bons comentários sempre são de valiosa ajuda, mas é conveniente que você, ao estudar a Bíblia, evite a consulta a qualquer comentário antes de tentar compreender o que o texto diz. Primeiro você precisa tentar entender o que o texto diz por si mesmo, fazendo a sua própria leitura, a sua própria tradução quando necessário. E lembre-se, o trabalho é seu. E você está estudando o texto bíblico. Os comentários podem te ajudar, mas não devem fazer todo o seu trabalho, porque você estará sendo apenas um copista, um preguiçoso copista. Não faça isso. Uma segunda ferramenta auxiliar extremamente útil é uma boa chave bíblica. Hoje existem softwares que fazem isso com maestria. Existem, obviamente, chaves bíblicas disponíveis em livros físicos, em arquivos digitais. A chave bíblica auxilia a ver textos que tratam do mesmo assunto, chamados de textos paralelos. Ajuda a comparar esses textos, ajuda a complementar o entendimento da Bíblia. Nós já afirmamos que a Bíblia se auto-interpreta, e se lemos vários textos que tratam de um mesmo assunto, a possibilidade de compreendermos o assunto com certeza vai aumentar. Uma outra dica importante é consulte outras versões bíblicas. Conforme nós dissemos, no nosso estudo aqui, o nosso texto bíblico de estudo é o da Almeida Revista e Atualizada. Por ser prático, por ser um texto claro, por sua correção literária, todavia não custa ver como outras traduções na sua língua, ou até em outra língua, se você conseguir ler inglês, espanhol, etc., como é que eles tratam da mesma passagem. No máximo, nós perderemos alguns minutos, o que é pouco provável. Se possível, versões em outras línguas vão te ajudar muito nesse trabalho de compreensão comparativa. Já indicamos um software para fazer isso. Uma outra dica importante é ouça outras opiniões. Às vezes, uma conversa com alguém com mais conhecimento de uma determinada área, um estudo feito por um especialista ou com mais experiência cristã nos traz uma valiosa contribuição. Traz uma ideia nova e clareia o assunto que precisa ser esclarecido. Eu já tive a oportunidade de ter auxílio para um sermão de prova, para uma exegese no Salmo 150, quando eu estava fazendo a minha graduação em teologia, em uma devocional das crianças presbiterianas da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Ouvir pode ser um valioso investimento de tempo. Ouvir pode ser um valioso investimento de tempo no esforço por mais aprendizado. Se for possível, sempre faça anotações de ensinos valiosos quando estiver ouvindo uma mensagem, quando estiver assistindo uma aula. Anote em seu celular, faça audionotas, enfim, dê um jeito, porque uma boa regra para todo estudante é não confie na memória, porque em algum momento ela vai falhar, vai mostrar que não é de tanta confiança assim. Mas você quer saber como estudar? Então, vamos falar sobre como estudar. Pode parecer desnecessário, mas não basta ter vontade de estudar e preparar o material adequado, fazer uma pilha de bíblias, léxicos, dicionários e comentários. É preciso saber como estudar, onde recolher o material, como organizar o material para que o estudo seja mais proveitoso. E para estudar você precisa de algumas coisas fundamentais: disposição, tempo. Você precisa também de um local minimamente adequado. Por disposição, vamos entender o seguinte: bons hábitos precisam ser criados, desenvolvidos e estimulados. Eles não nascem espontaneamente. Eles precisam ser cultivados com carinho e empenho para que o hábito se desenvolva. Quando o estudante começa a estudar, é natural que ele fique ou se sinta indisposto.
Há quem diga, por exemplo, que está faltando inspiração. Não é isso que está acontecendo. Se você quer estudar, ao menos sente-se com o seu material selecionado. Comece a ler, comece a orar, comece a fazer anotações sobre o que você tem pensado sobre o texto. A ideia é que você, quando estiver sem a tal da inspiração, faça algo relacionado com o seu propósito de estudar. O estudante pode ler livros paralelos, devocionais, sempre relacionados com a Bíblia. Com o tempo, o hábito estará desenvolvido e o estudante sequer sentirá o tempo passar enquanto estuda. Uma segunda dica é: cuide bem do seu tempo. É óbvio que ninguém conseguirá estudar a Bíblia adequadamente se não dispuser de tempo. Não é razoável, por exemplo, pretender que uma rápida lida de um texto das Escrituras, 1 ou 2 vezes por semana, ou até 1 ou 2 vezes por dia, entre afazeres como tomar café, deslocar-se para o trabalho ou dormir, vai proporcionar conhecimento adequado, vai te dar um conhecimento edificante das Escrituras. Na verdade, as preocupações diárias certamente vão afastar o estudante que não estabeleceu horários determinados e precisos para o estudo. Sem estabelecer um tempo de estudo e de reflexão, não haverá aprendizado e não haverá habilitação para viver de acordo com o ensino da Bíblia. Então vamos lá, algumas dicas fundamentais sobre horário. Primeiro, você possui um relógio biológico. Você tem um horário adequado, ainda que nunca tenha pensado nisso. Muitas pessoas funcionam melhor à noite, ou seja, o seu raciocínio se desenvolve mais livremente à noite, depois de um dia de trabalho, quando todos os afazeres já estão completos, não resta mais nada a fazer e o silêncio impera no ambiente. Aí o cérebro funciona melhor. Outros se sentem à vontade para estudar logo ao amanhecer, quando estão descansados e relaxados após uma reconfortante noite de sono e antes de lidarem com as tensões do dia. O horário que você escolherá para estudar pouco importa, desde que seja o mais adequado para você. É importante que o estudante tenha um tempo só seu, de acordo com a sua disponibilidade, um tempo seu com a Bíblia para ler, para fazer suas anotações e para meditar. Leia o texto quantas vezes for necessário, até entender o que o autor disse. Ore ao Senhor insistentemente. Ore ao Senhor insistentemente e perseverantemente para que Ele lhe ilumine com o seu Espírito Santo, para que a sua mente, iluminada pelo Espírito, seja capaz de entender e de interpretar o que o autor quis dizer. Então guarde essa primeira dica. Você precisa ter um horário adequado. Segundo, você precisa ter um período determinado de estudos. A duração do período de estudo também pode variar, mas é necessário que seja, no mínimo, uns 30 minutos diários. E este é um período extremamente curto, mas com certeza é o mínimo para um bom começo e que deve ser aumentado paulatinamente de acordo com a sua própria disponibilidade. Se nós tivéssemos, por exemplo, que dar o dízimo do nosso tempo a Deus, teríamos que reservar diariamente 2 horas e 24 minutos. O importante é que o estudante tenha o maior período possível. E pode ou não ser fracionado. Você pode estudar 2 períodos de meia hora, não tem problema, desde que você se organize para isso. Terceiro, seja constante. Não tente fazer de uma só vez o que pode levar dias ou semanas. Não gaste em um dia 2 horas estudando e depois passe 2, 3 ou mais dias sem estudar. Ou também não adianta você fazer o contrário, passar dias sem estudar e querer entender tudo em um dia só. É melhor um pouco, mas um pouco que seja de qualidade, que seja suficiente todos os dias, do que muito de uma vez em quando. Porque geralmente quando nós nos alimentamos muito, mas só de vez em quando, isso vai causar uma indigestão, uma sensação de fastio e você não vai querer continuar estudando desse jeito. O nosso cérebro aprende coisas complexas quando é estimulado com frequência, causando então as sinapses, as ligações cerebrais, onde as informações passam a fazer sentido, passam a ter coerência, as chamadas pontes mentais. O estudo da Bíblia também exige regularidade, contato com a palavra de Deus diário, pelo máximo de tempo possível, e não apenas alguns poucos minutos por semana. Isso quando existe esses poucos minutos por semana. Quarto, seja organizado, discipline-se, organize o seu tempo. Se você não tiver tempo reservado para a prática da leitura e do estudo da Bíblia, você nunca vai estudá-la verdadeiramente. Quinto, importantíssimo, cuidado com o improviso. O improviso é o caminho mais rápido, mas quase sempre conduz ao fracasso. Eu posso afirmar que o improviso é o caminho mais rápido para o fracasso. Outra dica importante é: você precisa de um local adequado de estudos.
Nós devemos constantemente dar graças a Deus porque nós já não temos mais que ficar presos a tempos e épocas como os judeus eram. A nossa adoração pode ser prestada a Deus em qualquer tempo e lugar, mas sem dúvida nenhuma existem lugares que não são apropriados para um estudo aprofundado das Escrituras. Algumas dicas para você: sofá não é o melhor lugar, cama não é o melhor lugar. Esses não são os locais mais apropriados ao estudo. Mas se você tem uma boa escrivaninha, você tem um bom lugar para começar a estudar. A escrivaninha já predispõe para o estudo. A escolha de um local adequado traz vantagens, porque evita interrupções, evita barulhos, cria o hábito do estudo. Ler é um ato que exige concentração, atenção, e a vasta maioria das pessoas precisa dedicar-se exclusivamente a uma leitura para compreendê-la satisfatoriamente. Uma simples leitura em ambiente inadequado, sem a necessária concentração e reflexão, não produzirá o entendimento necessário porque falta foco, porque falta dedicação, porque falta atenção. Então, escolhendo o lugar adequado, você vai evitar interrupções. Se o estudante pretende estudar em seu local de trabalho, uma loja, por exemplo, uma oficina, certamente será interrompido com muita frequência, o que sem dúvida vai dificultar o seu aprendizado. Outra coisa é a questão do barulho. Existem locais que são inapropriados para o estudo por causa do excessivo barulho, como, por exemplo, dentro de uma oficina mecânica. O estudante deve procurar um local em que possa estar a salvo de barulhos estranhos. Ler a Bíblia em lugares barulhentos ou em lugares agitados não é recomendável, especialmente quando se busca uma compreensão mais acurada, mais profunda do texto. Para compreender a Bíblia bem, nós precisamos dar atenção exclusiva ao que o autor pretende falar à nossa mente e ao nosso coração, sem barulhos interrompendo a nossa concentração. Outra coisa importante são as acomodações. Eu mencionei agora há pouco que cama, rede, sofá não é um bom lugar. Apesar de confortáveis, não são locais próprios, porque eles estão inconscientemente relacionados com descanso, com preguiça, com sono. Muitos de nós já experimentaram estudar em sofás e camas e acordar horas depois debruçados sobre os livros que estudávamos, amassados ou coisas piores. E o pior é que nós aprendemos pouquíssimo com esse esforço que nós dependemos. O estudante deve desenvolver o hábito de estudar em um local adequado, um lugar preparado para esse fim, de preferência uma mesa e uma dica: evite a mesa da cozinha, evite a mesa que fica perto da geladeira. Porque quando você escolher um lugar adequado de estudo, uma mesa própria para estudo, instintivamente você estará preparado para o estudo, então logo se aproxime do local reservado ou algum outro lugar semelhante. Se você usa um computador, sempre que possível evite abrir páginas da internet, evite instalar no seu computador joguinhos, games que vão te dar a tentação de dar uma pequena pausa para brincar um pouquinho, e esse pouquinho pode ser muito tempo. Então, essas dicas são muito importantes. Você precisa ter disposição, você precisa ter tempo, você precisa se organizar, você precisa ter um local adequado para que o seu estudo seja mais produtivo, para que o seu estudo seja eficiente. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Nossa próxima aula tem mais. Até lá!